Companheiros da Távola Quadrada, onde a jornada da felicidade começa com um simples bate-papo. Junte-se a nós. CT4. Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao CT4, Companheiros da Távola Quadrada. Hoje a gente vai falar sobre pseudo-tesouros, tá? Na nossa última gravação nós falamos sobre a amizade, o verdadeiro amigo. Então quem não assistiu, está disponível aí nos principais canais digitais aí, no Instagram, no YouTube, e vai falar sobre amizade. Então deixe seus comentários, compartilhe aí com o teu amigo, seja um verdadeiro amigo. São informações importantes e relevantes. São informações importantes e relevantes aí que podem auxiliar aí no melhor entendimento e como a gente se tornar uma pessoa melhor, consecutivamente um melhor amigo, tanto para as pessoas, né, como com você mesmo. E falando sobre amizade, se tornar uma pessoa melhor, a gente vai falar então sobre esses pseudos tesouros, para a gente realmente encontrar um tesouro que traga, né, esse desenvolvimento, traz mais felicidade, tá? Então a gente propõe aqui na mesa, para a gente discutir um pouquinho, né, o que seria pseudos tesouros? Nossa! Bem, primeiramente a questão da identificação do que você quer do ter e ser. Então, já que a gente falou de identificação, nós estamos aqui o Douglas, para quem não conhece, nosso amigo Dog, Thierry, o Júlio e eu, André. Então, assim, sobre a questão do ter, né? Se a gente perguntar para todo mundo o que você quer na vida, a maioria vai falar assim, eu quero ser feliz. Aí, eu acho que o segundo ponto que se a gente perguntar para alguém eu quero ter saúde. Eu quero estar com a família. Eu quero... Aí vai começando outros quereres. Né? A saúde seria o segundo ponto. O primeiro que eu vejo, assim, estatisticamente, é ser feliz. Tá. Né? Se a gente for perguntar para alguém o que você quer da vida, a pessoa fala assim, eu quero ser feliz. Né? Aí o outro fala, não, eu quero ter saúde. Perfeito. Aí o outro fala, não, eu quero que a minha família... Aí começa a ter os outros motivos do que é o tesouro para si na sua vida, né? Mas se a gente for pensar na questão de 2000 anos atrás, a gente já recebeu várias orientações na questão do que é essa busca, do que é o verdadeiro tesouro. Porque Jesus, ele falava que era para contemplar as aves do céu, porque elas não ceifam, né? Elas não vão atrás de coisas que elas têm que fazer, elas simplesmente vivem em harmonia com a natureza. E o alimento para elas é provido, a subsistência delas é provida e elas vivem em harmonia com a natureza. Elas têm família, elas têm lá o seu, vamos dizer assim, o seu script, né? Ela tem seu script e ela vai se desenvolvendo em plena harmonia com a natureza, em plena harmonia com toda a cadeia do ecossistema, né? E aí ele fala, por que é contemplar? O que seria esse contemplar? Para vocês, com a visão de vocês, o que seria contemplar as aves do céu? Eu vejo assim, sabe? Além das aves do céu, ele fala do lírios nos campos, né? Sim. Que sempre estão lindos, maravilhosos e ninguém os vestiu e etc. E aí ele quer fazer uma comparação com a gente, com a roupa assim, que a gente utiliza e etc. Né? Que eles também não trabalham, não, né? Mas mesmo assim, a vista, a beleza deles é fantástica, né? Então eu vejo assim, sabe? A gente tem que estar preparado na vida para encontrar certas coisas que na realidade vai trazer para nós esse tipo de benefício. E lendo esse processo, né, como pseudo, eu queria até falar um pouco mais, né? Que pseudo é um prefixo que ele significa como uma coisa que não é verdadeira, né? Então, quando você coloca o pseudo na frente de alguma palavra, é isso que ele significa. Então, a própria discussão nossa hoje é com referência a um pseudo-tesouro, né? Uma coisa que normalmente a gente corre atrás, né? E não vai nos servir de nada para uma vida eterna, né? Só vai servir para essa vida terrena que a gente tem aqui, né? Não seria um verdadeiro tesouro, então? Não, né? Seria, né? Seria um pseudo, que é falso. Um falso, né? Um falso tesouro. E aí eu esqueci a pergunta que você fez. Contemplar. Contemplação. Então, a contemplação eu vejo que também é muito
muito relativa, né? Na relação da gente com a vida que nós colocamos, né? Porque se você tivesse condições de não estar tão acelerado na sua vida diária e poder se contemplar com tudo que aquilo que a natureza te apresenta, ou que as pessoas lhe apresentam, ou que todo o movimento da vida te apresenta, né? Isso seria fantástico. Você poderia aprender muito mais do que um estudo, do que um outro meio, ou internet, ou sei lá, o que é possível durante esse período nosso, né? Então eu acho que é muito mais frutífero essa contemplação. Saúde. Saúde. É muito mais frutífera essa nossa contemplação com relação às coisas que a gente vive no nosso decorrer do dia a dia, né? É isso que eu vejo também. Esse movimento da contemplação é para que a gente possa, né, aproveitar o máximo do que está aqui à nossa disposição. Então, para isso, você precisa observar o que existe, né? E dentro do que existe, o que você vai escolher para a sua vida, né? Porque está tudo à disposição. Tudo que nós precisamos aqui está à disposição. O ar, ele está à disposição constantemente, né? Você não tem um lugar lá que você fala, não, agora eu estou sem ar, eu vou ter que me abastecer. Não, ele está aqui constantemente. A água também, né? Ela está sempre passando em algum lugar, você vai se abastecer com ela. A mesma forma, a energia solar, né, que a gente precisa para viver. Então, se você começa a observar que tudo está à sua disposição, né, e que você pode usufruir de tudo, isso que é realmente o grande valor da gente estar aqui, de saber aproveitar ao máximo tudo que aqui está disponível, né? E você, nesse movimento de contemplar, você vê como que você vai aproveitar da melhor forma possível, e esse aproveitamento ele vai trazer experiências de vida, né, que você acompanha outras pessoas, as experiências dos outros, a história do que aconteceu, como que a gente chegou até aqui, né? Porque o homem ele foi facilitando a vida dele, né? Porque a gente tinha um movimento dos medos, né? E com a confecção da casa, a confecção de portas, paredes, você foi dificultando a abertura de você criar medos, né? Então você foi facilitando os processos que existiam antes, porque antes, quando você não tinha casa, muitos mil anos atrás, as pessoas viviam sempre afoitas com o que está o barulho, isso aqui, ali, né? Sempre preparados, sempre, não vou dizer tensos, porque fazia parte da vida deles, mas nós fomos tendo facilidade. Então, quando a gente contempla tudo que está facilitado para a gente viver bem, né? E pôr isso em prática realmente na vida, no sentido que se todo o aspecto material já está suprido, né? Que é o que a gente pode ver, o que a gente precisa se importar com o quê? Precisamos se importar com o nosso bem-estar. E esse bem-estar vem da onde? Vem do que a gente tem de valores. São os nossos valores. São esses que são os verdadeiros tesouros, né? Que o Júlio explicou o que é o pseudo. O pseudo seria a matéria, mas a matéria está aqui para a gente utilizar da melhor forma possível. Para quê? Para que eu tenha tranquilidade para poder pôr em prática todos os meus valores. Todas as forças que eu tenho internamente, que estão ligadas à saúde, que a gente já falou, ao meu bem-estar. Para isso, eu preciso estar adequado com leituras, com uma vida organizada, com uma vida em ordem. São esses patamares que vão te fazer que você vai poder usufruir da melhor forma possível aquilo que você escolheu para a sua vida. Certo. Nessa primeira rodada, né, que a gente, até na pergunta da Andréia mesmo, falando a questão da contemplação, e ela até cita na passagem de Jesus aí, né, fala que a gente tem que contemplar as aves, né, do céu e dos lírios, né, Júlio? Ele traz ali um convite para a gente, mais do que refletir
sobre essa passagem, né? Que traz muito essa noção de a gente descobrir esse verdadeiro tesouro, né? E você até comentou que quando a gente ultrapassa aquela barreira das primeiras necessidades da sobrevivência, a gente começa a olhar outros aspectos daquilo que nós somos formados. Então nós não somos apenas formados do aspecto material, físico, né? Algumas necessidades básicas. A gente é composto também, dentro da nossa formação, o próprio aspecto de valores. Então a gente tem nossos instintos, nós temos nossas emoções, nosso pensamento, mas nós temos o nosso lado da nossa essência, da nossa criação, do nosso próprio espírito, né? Onde eu quero chegar com isso? Nos verdadeiros tesouros que você comentou. Então, contemplar é mais do que a gente refletir nos aspectos físicos materiais. Quando a gente vai contemplar, então, por exemplo, os passarinhos, os lírios, que eles não se preocupam com esses aspectos de sobrevivência, no caso dele ter que plantar a comida dele, tem que fazer a casa dele, eles têm ali um papel na natureza que tem que se desempenhar de forma simples e natural. Então, além dele se reproduzir e ter lá a sua família, ele canta, ele tem um papel dentro desse ecossistema, ele desempenha. Então, dentro da natureza, ele está no aspecto harmônico, ele está ali desempenhando um papel da sua criação dentro de um processo de ecossistema, né? E nós, seres humanos, como que a gente desempenharia nosso propósito, nossa função, para que de forma harmônica a gente consiga coexistir com toda essa natureza e a gente descubra o nosso tesouro verdadeiro, nossos valores, né? Então, nessa contemplação, o passarinho está preocupado que ele vai comer amanhã? Ele não está preocupado que vai comer amanhã. O dog vai comer. Tem pessoas que até ajudam na alimentação do passarinho, colocando comida, né? Nossa, a gente faz isso aí, né? Então assim, mas então eu não vou trabalhar, não vou me organizar, não vou plantar minha comida? Ninguém aqui, eu não planto minha comida. Então eu tenho alguns papéis que eu tenho que desempenhar na vida para que de forma harmônica eu coexisto todo nesse sistema, né? Mas que nem Jesus falou, não só de pão o homem vive. Ou seja, isso é importante, a gente não pode ser também ali negligente e não também desempenhar esses aspectos físicos. Mas nós temos que desempenhar nossos aspectos emocionais, mentais e espirituais. Quando a gente faz uma separação didática, para a gente estudar e entender qual que é a relação e a importância de cada um, né? Que nem tem que formar uma base. A base, um plano, é formado pelo menos de três pilares, mas pode se formar demais, né? Então, físico, emocional, mental já forma uma base, mas nós somos além desses aspectos também. Tem um aspecto espiritual também que a gente está tentando aqui compartilhar e desenvolver esse tema aqui. Voltando então, quando a gente faz uma contemplação, é ter consciência que nesse aspecto natural desempenhar a nossa função não é só física, emocional, mental, é também espiritual, é num conjunto. Então a gente separa didaticamente para poder entender como isso é trabalhado para que a função natural seja desempenhada. Então eu não posso focar só no físico, não posso focar só no emocional, mental ou espiritual. É tudo um pacote. Então a contemplação é como de forma harmônica eu desempenho o meu papel, né, como um ser espiritual, sem trazer o que pode ocorrer. A gente ir atrás de tesouros, né, que vai trazer preocupações, ansiedade, a gente vai às vezes até se corromper dentro desse processo natural de um desempenho que o André falou de manifestar os próprios valores, né? Vou dar um exemplo dessa questão do pseudo-tesouro, nesse aspecto de facilitador, que o Thierry falou, e também da busca. Vamos supor, eu quero ter um carro. Um carro é um facilitador. Ele é um recurso físico que facilita o deslocamento de um canto para outro e traz benefícios sociais, como emprego e tudo mais. Tá. E também pode trazer malefícios se o carro não estiver bem calibrado, pode poluir o sistema. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas na escolha do carro, né? Então o que eu posso fazer um complicador na minha vida? Que eu vou trazer uma desestrutura na harmonia que eu estou buscando. Em vez de ter um carro nas minhas condições financeiras, eu quero ter um carro caro, um carro para exibir. Eu já não estou pensando na função dele de me locomover. Eu quero um carro de exibição. O carro é chique, é bonito, é o top. O seguro vai ser mais caro,
Depois eu vou ter que ser blindado, porque aí eu vou ficar com medo de ser roubado, porque, né, é uma coisa que eu paguei caro. E aí na minha casa, a casa tem que ser garagem fechada, porque aí vai atrair inveja, vou atrair um monte de coisa. Então olha que complicador que eu estou fazendo simplesmente por ter um carro. Agora, se eu pego um carro que ele vai de encontro às minhas necessidades, ou seja, o carro está calibrado, o carro ele anda, o carro ele não está poluindo o sistema, ele está fazendo a função dele bonitinho, eu não preciso trocar de carro todo ano. Eu tenho um objeto que é o carro, ele vai ser um facilitador na minha vida e não vai ser um complicador, porque eu posso transformá-lo num complicador, né? E aí, a partir disso, eu vou administrar o carro para a utilização das coisas que são de reais valores, né? Que nem, por exemplo, para vir até aqui eu vim de carro, né? Se eu viesse a pé, eu ia ter que me programar muito mais para poder chegar aqui a tempo de encontrar com vocês e a gente tá fazendo o nosso bate-papo. Então, o carro foi um facilitador, eu ganhei tempo, né? Ganhei conforto para poder estar aqui. E assim vai. Então, no nosso vestuário, a gente pode estar fazendo complicações ou não, na nossa alimentação, né? Porque esses exageros que a gente faz, porque quando a gente observa os animais e as plantas, eles vão na simplicidade. Eles se alimentam para sobreviver, mas eles não comem a mais. Eles não precisam fazer reservas. Então, assim, um carro último tipo para se apresentar, ele seria um pseudo-tesouro. A não ser que a pessoa, isso para ela é o básico. Que ela não vai trazer um complicador para a vida dela. Não quer dizer que você não possa ter um carro do último tipo. Só que se isso for um complicador na sua vida, não tenha. O complicador, se eu só entender, pode ser uma complicação se ele der o passo maior que a perna, vamos dizer. Primeiro aspecto, né? Outro aspecto que a gente pode também pensar é ter um carro, ele pode ter uma condição de ter um carro no último ano, só que ele está utilizando de um possível recurso evolutivo para uma questão apenas de ostentação. E quando a gente ostenta, ou de uma vaidade, uma prepotência, uma arrogância, eu estou distante de um tesouro verdadeiro, da harmonia, de valores. falando, né? Então a simplicidade é viver o mais próximo possível de valores, é isso? Sim. Entendi. Então o carro, em termos de oportunidade, ele é oportunidade quando eu faço uma utilização correta dentro do seu propósito, como da proposta da natureza. Né? Eu também vejo assim, sabe? O carro, vamos usar esse exemplo, ele se torna um tesouro não pseudo quando ele te traz benefícios para que você adquire tudo o que você necessita para uma evolução. Né? Por exemplo, a Andréia, para chegar aqui, se não fosse de carro, levaria 1 hora e meia ou mais. Né? Isso poderia trazer perda de tempo para ela poderia fazer outras coisas nesse período, né? Que desse indiretamente uma evolução para ela. Então, se todo esse aspecto é incluído, eu não acho que seria um pseudo tesouro a aquisição do carro. Sim. Né? Eu acho que hoje em dia é mais quase uma necessidade, né? Porque realmente ele traz um benefício. Quando ele te traz um benefício em que você pode evoluir através desses benefícios, é que ele é importante dentro do aspecto do tesouro, vamos chamar assim. Não de posse nem nada, né? Sim. Porque, vamos supor assim, entre ter posse do veículo é uma coisa, agora ter o veículo para que ele te traga os benefícios é outra coisa. Você quer dizer assim, a gente pode ter posse, a gente não pode ser possuído por ele. Tem um aspecto... Exato, você vai ser administrador dos bens, você não vai tê-los. Que nem o Thierry estava falando da casa. O que a casa traz? Ela traz segurança, mas ela pode ir muito além. Porque assim, eu tenho o bem que é a minha casa, mas a minha casa pode ser um local de compartilhar os amigos, de chamar os amigos, de estar junto, de estar com a família. Então, eu estou trazendo valores por um bem material que está ali, vai ser confortável para as pessoas que estão chegando e não precisa ter ostentação, né? Tendo básicos, sendo simples e tendo o que é o básico, o que é o mais importante, a sua companhia, a sua disponibilidade, o seu bom humor, a sua alegria, você ser um amigo, você está ali manifestando a sua amizade.
E isso vai ser manifestado no lugar que você está. A casa pode ser um lugar desses. Você pode pegar dentro do carro, chamar os amigos para viajar, para fazer um passeio, passar um dia super gostoso. Então você está utilizando um recurso material para promover momentos de alegria, momentos de satisfação, momentos prazerosos, que vão te levar à construção da felicidade. Sim. Mas a felicidade não está no bem, está no uso que você faz dele, na utilização. Não está no bem, né? No bem físico, no bem material. Não, o bem só é bem quando o bem é utilizado para o bem. Não o bem egoísta. Eu só quis trazer aqui em pauta a questão do ser possuído pelo bem, né? Ser possuído pelo bem é quando tem um certo apego que dificulta a utilização correta do bem, né? A gente pode facilitar para o pessoal falando de objeto. Né? Do carro, então, vamos falar, vamos tirar esse bem que sempre é difícil mesmo. Quando, por exemplo, o carro, a gente tem um apego ao carro, né? Esse bem, esse recurso, quando tem um apego do carro, eu posso fugir da utilização correta dele. Tem um passarinho lá, né? Não fica preocupado com amanhã, o carro, né? Se eu vou ter ele amanhã ou não. Às vezes a pessoa fica tão apegada ao carro que perde a função dele, né? A pessoa não quer colocar ele em risco, não quero gastar ele, não quero sujar ele, não quero... Então a pessoa acaba limitando de tal forma esse bem, pensando nela, ou na perda dela, ou se amanhã vai ter ou não vai ter, que acaba reduzindo, limitando bastante a utilização do carro, né? Ele deixa de ter a utilização, o propósito, né, dele, da evolução, né? O propósito daquele objeto é um, né? Porém, se você distorce esse objetivo daquele objeto, porque você se apegou a ele, né, acaba tendo um problema que você criou, você cria um problema, e dentro da criação desse problema, você acaba dificultando você ter oportunidades novas diante da vida. Então, porque você fica preso naquele movimento, né? Por exemplo, eu não vou usar meu carro para colocar numa estrada de terra. Né? Mas, pô, a hora que você colocou o seu carro na estrada de terra, que você vai descobrir os lírios e vai descobrir os pássaros. E as cachoeiras. É ali que você vai se tornar feliz. Né? Porque você vai estar convivendo com tudo que a natureza te proporciona, né? Que está em harmonia, e você foi com o seu veículo até lá para aproveitar desse momento. Né? Eu não estou lembrando daquela, não sei se é parábola, né? Aquela citação, o rei que tinha 3 filhos, que deu uma moeda de ouro para cada um. Os talentos. Os talentos. A parábola, né? Dos talentos. As palavras, eu não lembro muito bem, mas em essência foi dado a mesma quantidade de moeda para cada um. E eles foram viver, e na volta cada um mostrou que fez a utilização dos recursos, né? Tem um que multiplicou não sei quantos em bens materiais, o outro também. Só que teve um que realmente utilizou o bem material em prol do bem maior, de pessoas, né? Então esse realmente demonstrou que ele não ficou apegado àquela moeda, não somente em multiplicação material, mas um fim de valores, né? Então, quando a gente se apega a determinado objeto, a gente se limita enquanto um ser espiritual e não desempenha o papel dele nesse bem maior, né? Então essa é uma limitação, né? Vamos aproveitar o seu exemplo e vamos aprofundar um pouco mais nele, porque assim, o primeiro ele enterrou a moeda, ele guardou. Então o que acontece? Esse cara, ele gastou os recursos. Ele só enterrou. Ele não usou. Ele não usufruiu. Não, ele só guardou. O medo dele, ele só guardou. Ele não multiplicou, ele não fez nada, ele só guardou. O que ele fez? Desperdiçou. A oportunidade de multiplicar aquilo para o bem-estar. O objetivo dele, de ele se desenvolver. Nada, ele não fez nada. É que assim, a moeda é uma relação. Né? Sim, uma relação com os bens que o pai dá para o filho, vamos dizer assim. Eu ensino você isso. E aí você sai ao mundo, né, para
para distribuir, ou, por exemplo, assim, como é que fala? Crescer, desenvolver. Não, botar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Né? E a hora que você está nesse momento, é que você vai poder tomar essa decisão, né? Como os 3 filhos dele. Ele ensinou as mesmas coisas para os 3. Sim. Um fez uma coisa, outro fez outra, outro fez outra. Então um não fez nada, ele só guardou. Então não adiantou nada. Sim, né? O outro foi lá e gastou tudo. E o outro... E o terceiro multiplicou. Isso. E aí esse que multiplicou foi o que fez mais certo. Porque a minha relação com isso é para ficar bem claro sobre o pseudo-tesouro, que na verdade essa parábola ela quer representar essa distribuição em que a pessoa dá o amor, a felicidade, né? Distribui alegrias, né? Como você falou assim, vou fazer uma recepção na minha casa, mesmo sendo material, ela tem essa finalidade de trazer um benefício de alegria para todos os meus amigos. Então essa é a ideia. E é nessa corrente, é nesse fluxo, né? Quando a gente consegue desempenhar ou de forma natural expressar essas virtudes, essas qualidades, que a gente vai conseguir colocar todo o propósito desse bem material na prática, faz com que aí é o contrário mesmo, aí que nunca realmente falte, né? Entra num fluxo espontâneo, porque quando a gente está nesse movimento, né, de compartilhar, de multiplicar, sem um apego, realmente tem um encontro de pessoas afins nesse mesmo movimento. Então não tem uma coisa de você guardar, proteger, segurar. Então, porque assim, né, Doug, até que você está comentando, é por causa da harmonia, né? A partir do momento que você, vamos dizer, distribui todos os seus benefícios, né, automaticamente todos os bens materiais vão estar à sua disposição. Né? Sim. Por harmonia. Você conquista uma harmonia e se você precisar de alguma coisa, essa coisa vai se apresentar. Vou dar um outro exemplo. Você falou dessa harmonia que as coisas vão se apresentar. A gente tem uma amiga em comum que ela sempre fala que nunca vai faltar um prato de comida na mesa dela. Por quê? Porque ela tem amigos. Né? Então, dentro disso, o que acontece? Todos os recursos materiais são isso, são recursos. E aí, o que você vai fazer com aquilo? O que você vai administrar com aquilo? O que você vai realmente criar de tesouro na sua manifestação? Né? Porque a gente leva essa existência, se a gente for só pelo instinto de sobrevivência, ferrou. Porque ou você vai guardar ou você vai gastar tudo. Você não vai multiplicar aquilo que você tem de melhor. Então você não vai. Agora, se você administra todos os recursos que você tem, tanto materiais, quanto emocionais, quanto mentais e quanto espirituais, aí sim você vai promover o bem, o bom e o belo. Aí você vai estar em harmonia com tudo que nos foi dado, enquanto essência, enquanto seres criados. Né? Porque aí você vai conseguir prover, esse é o verdadeiro tesouro, e é aí que a gente vai encontrar a felicidade. Enquanto no mapa a gente começar a querer pegar atalho, ou então só ir atrás do próximo, você nunca vai ver o final do percurso. Então, dentro dessa disponibilidade da gente expressar de forma natural, né, nossos princípios, nossos valores, né, a gente sempre acaba encontrando pessoas que estão no mesmo movimento. Então aí, enquanto o processo da sinergia, de se juntar, dessa união, então por isso que tem essa multiplicação dos pães, dos peixes. Né? Então quanto mais natural você está se manifestando, né, você consegue contagiar, você consegue captar pessoas empáticas que começam aí a criar um movimento, né, o bem atraindo sempre o bem, em afinidade. Então, nesse processo, nesse desenvolvimento, a gente naturalmente vai utilizar cada vez mais o propósito correto de todos os recursos que nós temos e como nós mesmos recursos, como um ponto de manifestação desses tesouros verdadeiros, né? Tem uma passagem também que ele cita, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todo o restante será dado
Então, buscar esse verdadeiro tesouro, esse tesouro que faz com que a gente manifeste cada vez mais em essência os nossos valores, esses princípios, que vai trazer esses processos harmônicos, nós conosco mesmo, com o ser espiritual, como a própria natureza na sua criação. Então essa harmonia, essa abundância, vamos falar assim, os recursos utilizados de forma correta nessa multiplicação, sempre vai ter essa abundância, né? Abundância de amigos, de companheirismo, né? De companheiros da tábua quadrada também, que vai levar a princípio essa harmonização mesmo, essa vida de forma mais simples, como você começou a gente começou a explanar essa ideia, né? Agora, queria ver com vocês como é que a gente propõe a prática desse processo que a gente está conversando até agora, né? Porque no mundo fora, que a gente conhece, né, as pessoas estão correndo atrás de alguma coisa o tempo todo. Certo. E aí, como é que a gente ajuda quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, a procurar a trazer um movimento para dentro dele do que a gente está propondo aqui, né? Então, para isso, ele vai precisar se organizar, né? Ele vai precisar, dentro daquele tempo que ele não tem, ele vai ter que arrumar uma hora, né, onde ele vai começar a fazer um trabalho com ele mesmo, de se encontrar. Porque se ele está sempre correndo atrás de alguma coisa, não é atrás do autoconhecimento. O autoconhecimento é o que vai permitir que tudo que a gente está propondo aqui aconteça, que é encontrar os tesouros, as virtudes. Então, realmente, a forma de se fazer isso é definir uma meia hora no começo, né, porque é difícil, né, e vai começar fazendo o quê? O que a gente pode propor? Uma leitura, né, além do vídeo aqui, e se eles tiverem dúvida, nos questionarem, né, de novo. Assistir novamente, ou então tem outros vídeos que são propostos, né, de trabalhar inicialmente para se tranquilizar, fazer uma meditação, né, tá cheio de possibilidades aí, que nem o Joe Dispenza, que é uma pessoa que desenvolveu um trabalho muito grande sobre meditação, sobre controle, sobre você encontrar os seus tesouros através do uso da sua mente. Tem um monte de informação disponível, a gente pode até depois colocar, né, alguns para que eles possam acessar, mas eu acho que o mais importante aqui é a gente declicar para quem está aqui junto com a gente, fazer esse movimento. Né? Eu até começaria pela organização, sabe? Eu buscaria uma organização para tudo aquilo que eu tenho que fazer. Porque uma vez eu li, não sei quem falou, não sei se falou, se eu li alguma coisa, que diz que aquele que não tem tempo é porque não está organizado. Né? Porque se ele tivesse organizado com tudo aquilo que ele necessita fazer, sempre sobra tempo. Se você for analisar bem a sua vida, você vai ver que metade do tempo a gente perde com coisas não necessárias. Então, eu começaria pela organização, sabe? Faria um plano de organização e dentro dessa organização, um meio que me trouxesse, né, mais informações a nível do meu tesouro, né, a nível de conquistar esse meu tesouro. É isso que eu... E como se organizar? Então vamos dar mais dados, né? Então assim, se observe, coloque num papel, escreva, converse com as pessoas, o que é prioridade para você, o que você precisa fazer. Um exemplo básico, eu tenho contas para pagar, tenho as datas para pagar. Aí se eu vou lá e já programo todas as datas para pagar, eu vou saber quanto que eu vou precisar ganhar no final do mês para pagar todas as contas. É um exemplo de organização. Né? Eu quero estar com a minha família, quero conviver com a minha família, mas eu não tenho tempo. Então, todo mundo come. Então, vamos buscar fazer as refeições nos mesmos horários. Porque aí vai estar aquela convivência, naquele momento que todo mundo vai fazer aquela atividade. Aí faz aquela atividade junto. Já aumenta a convivência, já é uma forma de organização, que todo mundo vai comer no mesmo horário. Né? Então, você estabelecer horários, você estabelecer metas de curto, médio e longo prazo.
né? Você estabelecer as prioridades, isso vai ajudar a desenrolar aquele caos que a gente tem na nossa vida, né? Com essa observação vai começar a desenrolar. E daí a um pouco você vai ver que está sobrando tempo. Aí você vai fazer outras coisas. Vai fazer outras coisas que você sempre quis fazer e nunca teve tempo. Né? Seja assistir um filme, seja fazer uma viagem. Colocar o seu carro novo lá na estrada de terra. Colocar o carro novo na estrada de terra, chamar os amigos juntos para passear, para curtir, né? Então, assim, comprar lá, né, os frutos e os legumes direto do produtor, aí chama os amigos para um almoço, aí você fecha a conta. Aí você faz tudo. O Júlio falou de organização, você falou da priorização e da questão da observação. Priorizar, né? Então, assim, o que é mais importante dentro da minha realidade naquele momento, né? E nós falamos das primeiras necessidades básicas, que a gente tem que ter um lar, tem que ter comida, alimentação, né? Até desenvolver aspectos emocionais, mentais, até o espiritual. Então, não tem como a gente fugir das necessidades básicas nossas mesmo. Então, a gente vai ter que se organizar, trabalhar para poder conquistar, ok? Essa prioridade, como isso é inevitável, a gente tem que ter, a gente utilizar isso de forma natural e de forma consciente, né? No aspecto prático que não querem trazer para a gente aqui, além da organização, é priorizar a nossa própria manifestação enquanto ser espiritual em todas as nossas atividades no dia a dia, né? Quer dizer o seguinte, mesmo no meu trabalho ali, ou dentro de uma organização do lar, ou como eu estou vivendo, como eu estou utilizando os recursos dentro da minha potencialidade como um ser espiritual, eu estou realmente sendo um companheiro com a minha companheira, eu estou ouvindo, eu estou sendo generoso, eu estou sendo humilde, eu estou sendo gentil, paciente, tolerante. Tem tantas virtudes que a gente pode estar e devemos empregar em qualquer atividade, em qualquer obrigação nossa, desde os conceitos mais básicos. Então, essa priorização, esse foco, essa atenção em a gente descobrir o verdadeiro tesouro, né? Encontrar esse reino de Deus, a gente se aproximar o mais próximo possível da nossa própria divindade, na manifestação coerente que se dá para se entrar num processo harmônico da vida. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente está tentando aqui, no aspecto prático, como se encontra um verdadeiro tesouro, como se encontra esse reino de Deus na parte prática, através de manifestar o que a gente consegue, que a gente está buscando ser uma pessoa melhor, através desses valores, desses princípios. A gente deu exemplo de ser uma pessoa responsável por ter uma aquisição através de um carro, de fazer um bom uso dele, né? Então, eu estou tendo aquele carro, eu não posso ser mesquinho, eu não posso ser parcial, tal pessoa leva ou não. Estou usando, né? Tem que ser uma pessoa generosa, compartilhar, tem que fazer realmente aquilo ali multiplicar, né, um bem. Então, o aspecto prático que eu vejo é realmente em qualquer atividade que a gente se propõe, de um lar, de um trabalho, em qualquer lugar, manifestar essas qualidades, esses recursos, né, que fazem com que a gente se encontre cada vez mais esse reino de Deus, a nossa própria divindade, né, nosso próprio tesouro real. Que esse é o que realmente vai nos forma como um ser espiritual, né? E não importa onde e como nós estamos, o melhor recurso que nós temos são os nossos valores, né? Quanto mais eu executo na parte prática mesmo ali, os meus recursos, dificilmente vai faltar o aspecto básico, dificilmente. Também dentro de uma organização, como eu comentei, eu acho que está isso, né? De você aplicar em tudo aquilo que está girando a sua vida, né? Esses bens, né? Essa bondade, esse amor, outras coisas que sejam necessárias para que você evolua na vida. Não só para a sua família, mas no seu trabalho, né? Com seus amigos,
em todas as práticas que você tiver durante o sim, dia, vamos dizer assim, né? Sempre pensar dentro desse aspecto, né? Sim, porque a organização traz uma ordem. Traz a ordem. Então, quando você estabelece os propósitos e todos os recursos que desempenham esse bem geral, você possibilita com que essa energia, o propósito realmente aconteça na parte prática mesmo. Qualquer possibilidade de você quebrar esse elo, né, por algum aspecto da personalidade ou fora, né, do princípio de virtude, vai quebrar, não vai acontecer. Então, eu estou correndo atrás do meu próprio rabo, né, vamos dizer assim, não é verdade? E que nem vocês usaram aquele exemplo das moedas, né? Aquele que guardou, o que ele teve? Enferrujou, sei lá. Enferrujou, ou ele não progrediu, não evoluiu. Ele estagnou, né? Ele ficou na inércia. Ficou na inércia, né? Quem não assistiu, nosso podcast. pode assistir. Ficou na inércia, então ele não trouxe nenhum benefício para ele e nem para os demais, né? Que a finalidade não é só para si. Então eu vejo assim, né? A ideia é que você consiga, né, transmitir o que você tem de bom, o que você tem de uma virtude para tudo, né? Para tudo na sua vida. E é aí que começa o caminho, né? Para que a gente consiga botar em prática uma forma de se estabelecer dentro e obter os tesouros necessários da nossa vida. E a gente pode, dentro da contemplação, não só dos passos da própria natureza, mas na natureza interna nossa também, né? Por exemplo, qualquer sinal, até nosso corpo pode estar manifestando um sinal de desconforto, né? Emocionalmente também, algo que traz um incômodo para a gente. Então são sinais, oportunidade de a gente nos contemplarmos, fazer uma análise pessoal, além da importante, porque ele falou do autoconhecimento, é de se perceber, né? E de você fazer uma análise de como nós estamos, não só e como estamos utilizando de forma correta ou não, porque o corpo e os também benefícios, é um recurso, né? Justamente. Então, não só como nós estamos lidando com os recursos externos, mas como nós estamos lidando com o nosso recurso interno, que é desse que é o mais importante. Para adquirir qualquer recurso, você precisa do corpo, né? Sim, o corpo também é um recurso. O corpo é um recurso de manifestação. Porque o que acontece? Existe uma questão de você ter uma disposição e uma questão de a gente ter uma disponibilidade. Eu não consigo ser disponível se eu não estou disposto. A disposição, eu estar capacitado a executar qualquer tarefa, né? Por exemplo, o corpo físico. Se eu não tiver uma saúde, como que eu vou ajudar alguém a subir uma escada se eu não tenho eu mesmo a saúde? Ok? Isso é uma disposição. Então eu tenho que ser disposto, tenho que ser capaz, física, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Agora, se eu sou capaz, eu tenho uma disposição, mas eu não tenho uma disponibilidade, eu não estou utilizando corretamente a minha virtude, o meu recurso. Então eu tenho toda a capacidade, mas eu pego a moeda e guardo, não vai adiantar nada. Né? Então essa disponibilidade está em se reconhecer como esse verdadeiro recurso, né? E realmente na parte prática desempenhar em todas as nossas tarefas o nosso melhor, seriam essas virtudes, né? E olha, aguarda. O Dog falou 2 vezes sobre o reino de Deus. Nosso próximo encontro vai ser sobre céu e inferno. Opa! O que será que nós vamos falar, hein? Posso começar agora e falar já? Aproveite a pausa, dê aquele like, compartilhe. E se quiserem mais informações sobre felicidade, a gente vai deixar aqui na descrição um podcast chamado Cultivando a Felicidade. Vai ser um podcast inteirinho para vocês seguirem o caminho aí do tesouro da felicidade. Um beijo grande para todos. Valeu. Um beijo. Tchau, gente.